Seu Jeep Renegade veio com defeito de fabricação? Saiba que, assim como você, muitos proprietários tiveram dor de cabeça com esse carro e conseguiram resolver o problema na justiça. Fique comigo até o final, porque neste vídeo eu vou mostrar como buscar uma solução e ainda ser indenizado pelos prejuízos que teve. Olá, o meu nome é Stephanie Martins, sou advogada e sócia da Angel. Trabalho há anos atendendo centenas de consumidores que foram lesados por grandes empresas, como a Jeep. Apesar do Renegade ser um dos carros mais vendidos do Brasil, é muito comum encontrar relatos de consumidores que tiveram problemas graves em seus carros. De tão grande que é a lista, a montadora já até entrou na mira do Procon e vem sendo alvo de condenações na justiça. O seu Jeep também está apresentando falhas? Então pode ficar tranquilo. Neste vídeo, eu vou mostrar os caminhos para resolver o problema e ainda ser indenizado. Vou tentar passar o máximo de informações, mas se por acaso você ficar com alguma dúvida, é só me falar nos comentários. Aliás, você conhece os 5 piores problemas desse modelo de Jeep? Eu vou te contar a causa de cada um deles, para que você saiba exatamente o que costuma falhar e ficar de olho se algum novo defeito aparecer no seu carro. Depois, me fala aqui nos comentários se você já enfrentou um desses problemas e se tem algum que a gente esqueceu de colocar aqui nessa lista. A primeira falha é no câmbio automático. Ela acontece por conta de um defeito no trocador de calor, que afeta o sistema de transmissão e das marchas. Aí, o carro passa a apresentar engates bruscos, trepidações na direção, vazamento de fluido e superaquecimento da transmissão. Eu nem preciso dizer que isso dá muita dor de cabeça para quem compra um Renegade. A segunda falha é no sistema elétrico. Por conta dessa falha, o carro começa a dar defeitos na subida e descida dos vidros, ligar o sistema de áudio sozinho, falhar a tela multimídia, não conseguir conectar o Bluetooth, dar pane nos controles elétricos internos e apresentar mau contato nos faróis de neblina. Pois é, bem complicado. Você investe um valor alto na compra de um carro e nem consegue aproveitar o sistema multimídia. Mas não para por aí. O motor do Renegade também não escapa das falhas. Era de se esperar que um carro lançado em 2015 e atualizado em 2022 não tivesse esses defeitos no motor. Só que eles existem e causam danos graves, como perda repentina de potência, baixa no líquido de arrefecimento e diminuição no nível do óleo muito antes do tempo de troca recomendado. É claro que ninguém quer descobrir falhas no motor do seu Renegade. Outro problema que também preocupa muito os donos do Renegade é o alto consumo de combustível. Hoje, os SUVs costumam ser mais econômicos graças aos motores turbo, mas o Renegade não acompanhou o mercado, sendo um dos carros mais gastões da categoria. Para você ter uma ideia, o modelo ultrapassa até os números indicados pelo Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, que já são bem altos. E isso, obviamente, pesa no bolso dos motoristas. Por fim, os ruídos internos e externos são outra falha que incomoda demais. Na hora de viajar ou até mesmo ir para algum lugar dentro da cidade, você espera que o seu carro seja silencioso. Só que no caso do Renegade, os barulhos aparecem por toda parte. Suspensão, painel de instrumentos, sistema de ventilação, ar-condicionado, vidros e freios. Pois é, parece que os engenheiros não deram atenção a esses pontos básicos na hora de projetar o carro. E é muito complicado o consumidor ter que enfrentar todas essas falhas, na maioria das vezes, sem contar com o suporte da montadora. São defeitos sérios e que comprometem a segurança de todos os passageiros, porque falhas na parte elétrica, câmbio e motor podem afetar totalmente o controle do carro, tornando a direção perigosa. Afinal, a perda de potência, trancos na transmissão
e panes no sistema elétrico impedem o funcionamento correto do veículo. Veja a história desse motorista, que quase sofreu um acidente depois do carro parar no meio de uma rua movimentada em Belo Horizonte. E olha que o veículo estava com as revisões em dia e nem tinha 70 mil quilômetros rodados. Por essas e outras razões que a Jeep está sendo condenada por defeitos crônicos na fabricação do Renegade. Mas como resolver o problema? Bom, o melhor é primeiro falar com a concessionária e a fabricante. Se não conseguir solucionar desse jeito, você pode entrar com uma ação judicial. Eu vou explicar como funciona cada um desses caminhos para você entender certinho e ter informações suficientes para decidir o que faz mais sentido na sua situação atual. Aliás, se você tem um amigo que também está com problema no seu Renegade, já envia para ele esse vídeo. Tenho certeza que ele vai te agradecer muito por trazer a solução para essa dor de cabeça. O primeiro caminho é procurar a concessionária. Você vai até lá, conta tudo o que aconteceu e pede para os mecânicos treinados pela Jeep fazerem um diagnóstico do carro. Se eles encontrarem algum defeito de fabricação, são obrigados a fazer o reparo. Mas se por um acaso a concessionária não resolver as falhas do seu carro ou negar o serviço, você pode tentar fechar um acordo direto com a fabricante. Nesse caso, vale a pena buscar a ajuda de um advogado especialista em direito do consumidor e defeito de veículos, porque ele conhece todos os problemas a fundo e sabe os argumentos que precisa usar contra a Jeep para garantir o melhor acordo para você. Se as tentativas de solução amigável não funcionarem, a ação judicial é o caminho para resolver o problema. Afinal, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que a concessionária e a fabricante são responsáveis pelo produto, mesmo se você não comprou o carro diretamente com a Jeep, viu? Como essas falhas do Renegade costumam ser defeitos de fabricação, a lei garante que o consumidor tem o direito de pedir a restituição dos valores gastos em consertos e transportes durante o tempo que ficou sem o carro, a devolução do carro para a Jeep com a restituição do valor ou a troca por um veículo novo sem defeitos, uma indenização por danos morais por conta do estresse que passou e do descaso da concessionária e da fabricante em resolver o problema. E os tribunais já têm centenas de decisões a favor dos proprietários do Renegade. Para você ver na prática como a justiça tem julgado esses processos, eu vou comentar 2 casos reais em que a Jeep foi condenada por defeitos crônicos de fabricação em Renegade. O primeiro é de uma proprietária que ganhou um carro novo e ainda recebeu 15 mil reais de danos morais. Aconteceu o seguinte: o Renegade começou a dar problema com mais ou menos um ano de uso. Então ela levou o carro para uma vistoria e ficou surpresa quando viu que estava cheio de ferrugem e corrosão. Ela até tentou resolver o problema direto com a concessionária e a fabricante, inclusive recorrendo ao Procon. Mas nada foi solucionado e ela teve que entrar com uma ação para buscar os seus direitos. A justiça reconheceu que as falhas não faziam sentido em um carro com pouquíssimo tempo de uso. Por isso, condenou a montadora a substituir o Renegade por outro do mesmo ano sem defeitos, com as mesmas características, e ainda obrigou a Jeep a pagar danos morais no valor de 15 mil reais. O segundo caso é de um homem que conseguiu o valor do carro de volta e também recebeu 15 mil de danos morais. Ele tinha um Renegade diesel que precisou ser rebocado várias vezes na estrada em viagem com a família. O carro apresentava problemas no câmbio, defeitos no motor, falhas no 4x4, perda de potência e vivia aparecendo mensagem de avarias no painel. Ele entrou com a ação e a perícia, obviamente, concluiu que eram problemas graves de segurança. Por isso, a Jeep foi condenada a devolver o valor que o consumidor pagou, quase 200 mil reais, com juros e correção monetária. Além disso, o proprietário foi indenizado em 15 mil reais pelos danos morais sofridos. Vou aproveitar para deixar aqui na tela o número dos 2 processos que acabei de comentar. Como você viu, ninguém é obrigado a ficar com o prejuízo de um Jeep Renegade,
cheio de falhas de motor, câmbio e elétrica. Por isso, se acontecer algum desses defeitos com o seu carro, não deixe de lutar pelos seus direitos. Afinal, é a sua segurança e da sua família que estão em jogo. Se não conseguir um acordo amigável, a ação judicial pode ser o caminho para resolver o problema. Os casos reais que você conferiu são a prova de que a justiça está do lado dos consumidores lesados. Mas só confie em advogados especialistas em defeitos de veículo, que conhecem a fundo o problema e têm experiência para traçar a melhor estratégia. Só quem domina o assunto consegue passar todas as orientações e buscar o melhor caminho para resolver a questão. A Angel é um dos primeiros escritórios do Brasil que se especializou nesse tipo de situação e estamos preparados para tirar as dúvidas dos clientes que sofrem com as falhas dos seus veículos. Só indicamos a ação judicial se realmente existir chances reais de êxito no seu caso. Estou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo.